Olá a todos, meu nome é José Mauro, como vocês sabem, estou aqui para falar sobre mais uma parte das nossas leituras compartilhadas. Falaremos mais sobre ativação do aqui e agora e sobre técnicas de ativação do aqui e agora. No último vídeo nós falamos sobre aquela vinheta interessantíssima, aquela metáfora interessantíssima do pastor conduzindo as ovelhas, e ela é muito importante porque a gente sempre tem que estar em mente que o paciente vai sair do aqui agora e nós vamos puxar eles de novo, ok? Vamos começar aqui dizendo sobre como ocorre a resistência ao aqui agora, né? Como ela ocorre? A resistência ocorre de muitas formas. Muitas formas os pacientes resistem ao que agora. Muitas vezes a resistência surge com um astuto disfarce de igualdade total, né? Como seria isso? O paciente chega e fala assim: eu me interesso igualmente por todo mundo, todos os membros. Ou então ele fala assim: olha, eu não tenho raiva, não tenho sentimentos negativos nem positivos por ninguém, por nenhum dos membros, né? Ou todos igualmente me influenciam, né? Ou ninguém me ameaça. Aí ele deixa bem claro em letras itálicas aqui, ó: não se engane. Essas alegações nunca são verdadeiras. Então, nunca o paciente pode falar: eu não sinto raiva de ninguém, eu não me sou influenciado por ninguém, não tenho sentimentos positivos nem negativos por ninguém, né? O que acontece? Então, o que o terapeuta faz? Ele vem aqui, ó, ele leva os membros a se diferenciarem um dos outros, nem que seja uma pequena diferença de sentimentos já é o primeiro passo para o aqui e agora. Acho que não tenho raiva por ninguém aqui. Mas por quem que você teria menos raiva? Pronto, já mostrou uma pequena diferença. Por quem que vocês têm um pouquinho mais de simpatia? Quem que mais parece um pouquinho com você? Pronto, já mostrou uma pequena diferença. O primeiro passo para se chegar aqui agora. O aqui agora não é um lugar confortável de forma alguma. Lugar confortável não acontece mudança de comportamento nem da vida da pessoa. Tem que ter desconforto, né, para a pessoa mudar. Já a máxima diz que é confortável ficar no mesmo lugar, né? Então o aqui agora ele é desconfortável. A tarefa do aqui agora é tão desconhecida, a pessoa não está acostumada com o aqui agora, e ela é tão desconfortável para o paciente que parece como o aprendizado de uma nova linguagem. A pessoa está como se estivesse falando inglês. Então a pessoa está lá, de repente todo mundo falando japonês, falando francês, e ela não está entendendo nada do que está acontecendo. Daí é uma comparação interessante sobre o que é o aqui agora para muitas pessoas. Bom, em seguida aqui existe uma vinheta muito interessante, vou falar rapidamente, porque eu gostei de forma como o Yalom tratou essa vinheta, né? Cláudia era uma pessoa que tinha muita resistência ao aqui agora, né? Ela dizia claramente para os membros do grupo, né? Ela dizia que ela precisava de todos os seus recursos para enfrentar a crise e não aguentaria ser sacudida por confrontos interpessoais no grupo. Ela dizia assim: não me forcem agora, mal consigo me suportar ou segurar, tá? Então ela claramente disse isso, e isso retraziam as pessoas do grupo. As pessoas ficavam retraídas quando ela trazia os problemas do grupo e evitava assim o aqui agora, né? Era uma pessoa que se sabotava o tempo todo. Ela tinha conseguido finalmente um emprego, né? Mas já estava convencida de que seria um fracasso e seria demitida. Ela já trazia isso claro para ela: vai ser um fracasso, eu vou ser demitida, né?
se sabotava dessa forma, mas não havia evidências de que Cláudia estivesse realmente fracassando em seu trabalho. Pelo contrário, ela estava dando duro e trabalhando 80 horas por semana, mas mesmo assim ela insistia que ninguém compreendia o que ela passava e que ela não estava conseguindo as metas dela e que ela seria demitida, né? Apesar do que ela mesma dizia o contrário. Então, o que o Yalom magicamente fez? Como ele fez? Olha que interessante. Então ela trazia esse problema. O terapeuta tem que trazer para o aqui e agora. Aqui, o terapeuta transferiu toda a transação para o aqui e agora, perguntando: Cláudia, é difícil para nós determinarmos se você de fato está fracassando em seu trabalho. Não dá para saber se ela está fracassando mesmo ou se é tudo invenção dela, né? Ou tudo é de uma mente deprimida, né? Mas me deixe fazer outra pergunta. Que nota você acha que merece por seu trabalho no grupo e qual você daria para os outros? Olha que interessante. Então ela falando: eu sou péssimo, eu sou ruim, no trabalho não sou nada, vou ser demitido e tal. Aí o Yalom pergunta assim: que nota você merece para o seu trabalho aqui no grupo e qual a nota dos outros, né? Ela deu a si mesma uma nota D-, né? E o terapeuta deu uma nota B para ela no grupo. Ela se deu uma nota D- e o terapeuta deu uma nota B. Pronto. Aconteceu, e os outros membros também deram, não sei, ele não falou aqui, mas provavelmente deram notas maiores que D-. Então o que acontece? Houve uma dissonância entre as opiniões de Cláudio e a do terapeuta, que era uma pessoa que ele confiava demais. Era incompatível com a total confiança que manifestava no terapeuta. Então ela se dava uma nota ruim, mas o terapeuta dava uma nota boa. Pronto, criou uma dissonância que foi terapêutica. Quer dizer que a visão que ela tinha da realidade e dela mesma ia de encontro ao que era na realidade, né? Isso é uma técnica interessantíssima. Bom, saindo dessa vinheta, o Yalom fala de mais umas coisas interessantes. Olha, por exemplo, se de repente no grupo acontecer um silêncio, né? Às vezes, após um silêncio longo em uma reunião, expressa sem guia de pensamento, né? Então ele expressa o que ele está pensando, né? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que sobre a autorrevelação, né? Então, por exemplo, está um silêncio no grupo. O que a gente pode fazer? Eu estou pensando aqui o que pode estar acontecendo que pode dar esse silêncio. Eu estou pensando aqui por que a gente resolveu ficar calado. Eu estou pensando que pode ser isso, pode ser aquilo. O terapeuta está se autorrevelando. Olha aqui, ó. Ele se autorrevelando de forma disciplinada e criteriosa, centrada no aqui e agora. Ele está se revelando: hoje eu fiquei com raiva do meu filho que me fez assim, fez assado. Aí seria fora do aqui e agora. Mas ele está se autorrevelando no aqui e agora, falando: olha, o que será que está acontecendo? Eu estou tendo esse pensamento aqui no grupo sobre o grupo. Ótima revelação do aqui e agora, né? Agora, olha que interessantíssimo isso aqui, quase uma viagem do Yalom, mas eu acredito que é verdade. Por exemplo, como trazer um grupo do lá e então para o aqui e agora, né? Desde que direcione o grupo persistentemente do irrelevante, do lá e então para o que agora, você está correto, né? Mesmo que seja uma viagem, uma abstração praticamente. Por exemplo, olha que interessante. Se o grupo fala de festas chatas e aborrecidas, o grupo está lá então falando de festas chatas e aborrecidas. O que o terapeuta faz? Traz para aqui agora. Fala assim: qual sessão do grupo que foi chata e aborrecida? Olha só, o grupo falando do lá então, uma coisa chata e aborrecida, o terapeuta traz por aqui agora. Qual sessão do grupo que foi chata e aborrecida? Vocês não estão falando indiretamente aquela sessão que foi chata e aborrecida, né? Muito interessante esse modo de trazer por aqui agora. Ou então, olha que interessante, se o grupo fala de morte, o grupo está falando de morte, todo mundo falando de morte e tal, ou de doença, o terapeuta puxa para aqui agora, quase numa viagem, né?
será que o grupo está preocupado com a minha doença, com a minha ausência, que ele faltou? Ou será que o grupo está preocupado com a morte do grupo, a própria morte do grupo? Ou que o grupo subitamente preocupa-se com a morte e as perdas de cada um? Será que ele não está preocupado com as férias do grupo? Entendeu? Com a morte do grupo? Então, pode até parecer uma viagem, mas desde que essa viagem traga do lá então para o aqui e agora, está autorizado viajar. Pode não ter nada a ver, pode ser que o grupo tenha nada a ver preocupado com as férias do grupo, nem com morte, nem nada, mas a direção do lá então para o aqui e agora já é suficiente, né? É muito interessante isso aqui. A outra coisa bacana que ele fala, que é muito difícil de implantar, da gente conseguir, mas que a gente deve fazer, é que muitas vezes o grupo, quer dizer, muitas vezes ao ativar o grupo, o terapeuta realiza 2 atos simultâneos: direcionar o grupo para o que agora e ao mesmo tempo interromper o fluxo do conteúdo do grupo. Então, eles estão falando um conteúdo lá do lá então e tal, então para direcionar para o que agora tem que interromper esse fluxo. Como interromper esse fluxo? Olha, uma forma que ele dá, uma dica clara aqui, é explicitar o dilema. Então a minha experiência é que o terapeuta deve explicitar o dilema para aumentar a receptividade dos pacientes para o aqui e agora, né? Então como que ele explicita, como ele fala do dilema? Ele fala assim, ó: Lili, fico bastante desconfortável quando você fala. Tenho sentimentos fortes. Um deles é que você está lidando com algo perigoso e outro é que o Jason não está falando nada. Então, ó, a Lili está lá falando, conteúdo, sem nada do que agora. Ele fala, olha, eu estou sentindo que 2 coisas, é o dilema dele, 2 coisas. Uma que você está sofrendo e outra que o Jason quer falar. Então, ele fala assim, olha, você está falando, eu sei 2 reações quando você falando isso tudo. A primeira é que gostei que você se abriu. Gostei por você ter se sentido suficientemente confortável para participar do grupo. Falou uma das reações, do dilema. A outra é que está difícil o grupo responder porque você está sendo muito abstrata, você está falando coisas de você. Vamos trabalhar aqui no grupo, né? Eu ficaria mais interessado em saber como você se sentiu dentro do grupo, ok? E por último, esse vídeo está até um pouquinho grande, o terapeuta ele não pode desviar do obstáculo, desviar da resistência, ele tem que vencer a resistência. Então, se o paciente ele é resistente, por exemplo, brigando, desapegando, se distraindo, né? Ele é resistente ao aqui agora com desconfiança, o paciente tem que fracassar no aqui agora para mostrar sua resistência, que é o desapego. Ele tem que brigar no grupo, ele tem que distrair, tem que se auto-absorver, tem que se desconfiar, ele tem que mostrar essa resistência ao aqui agora. Ele tem que fracassar no aqui agora, mostrando essa resistência para que o terapeuta avance, ele quebre os obstáculos. Ele não pode dar a volta da resistência. A pessoa está com desconfiança, então deixa a desconfiança zelar. Não, ele tem que quebrar essa resistência. O paciente está distraído, a resistência do paciente aqui agora é ficar distraído. Ele não pode, então deixa ele distraído, tem que enfrentar e quebrar essa resistência aqui agora, que é o único modo de vencer, ok? Então era basicamente isso que eu gostaria de falar. O link para as perguntas está abaixo, e boas perguntas para vocês. Desculpe que o vídeo está um pouquinho longo, mas é porque o assunto é interessante. Um abraço, até logo.